Fala, meu querido aluno do 8º ano, estamos aqui de novo, mais uma aula de matemática, nossa terceira aula, nosso terceiro roteiro aí disponível para você. E nesse roteiro, nessa aula, nós falaremos sobre números irracionais, tá bom? Números irracionais, queridos, vamos lá. Bem, o que são números irracionais? Na aula passada, nós vimos os números racionais, que são números que nós conseguiremos escrever no formato de fração, né? Então, tudo que a gente consegue escrever como fração é número racional. Mas, Carol, e os irracionais? Os irracionais, queridos, são todos os números que nós não vamos conseguir limitar e nós vamos escrevê-los usando o sinal de aproximadamente, que é aquele igual com tiozinho, a gente vai ver aí nos exemplos como ele aparece, tá? Bem, não consigo limitar esse número, ele é infinito, então ele é irracional, ok? Se eu tenho que usar o símbolozinho de aproximado, de aproximação, é porque ele é irracional, tranquilo? Bem, os números irracionais, eles são infinitos. Por quê? Justamente por serem infinitos, eu não consigo limitá-los, ok? Eu não vou conseguir escrever certinho ali. Não vai ter fração que interpreta esse número, não vai ter como escrevê-lo exatamente, somente aproximando, tá bom? Bem, muita atenção agora. Por quê? Porque as dízimas periódicas, mesmo sendo infinitas, elas não são números irracionais. Por quê, Carol? Porque nós conseguimos traduzir as dízimas periódicas usando frações geratrizes. Então, quando eu acho a fração que representa aquela dízima, eu passo a representá-la através de uma fração e, com isso, eu chamo aquele número agora de não mais irracional, e sim racional, como vimos na aula passada, correto? Então, todo número irracional vai ser infinito, eu vou usar o sinal de aproximação. Dízima periódica entra no grupo dos irracionais? Não. Por quê? Porque eu escrevo elas num formato de fração através das frações geratrizes. Se você não lembra, volta lá na nossa aula online que está gravada aqui disponível na plataforma, entendeu? Volta lá no seu caderninho, volta lá no livro para relembrar a fração geratriz. Não pode esquecer, não. E aí, vamos lá. O número mais famoso desse conjunto numérico, que são os números irracionais, é o famoso π. Carol, o que é o π? Bem, o π, gente, é uma notação, é um número que ele é infinito. E nós usamos a aproximação dele como 3,14. Olha aqui, ó. Π, essa letrinha grega, tá? Π é aproximadamente 3,14. Mas, Carol, para que eu vou usar isso? Bem, nós usaremos o π para calcular principalmente o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é o mesmo que o perímetro de uma circunferência. É o contorno dela, tá? Então eu vou usar para calcular o contorno da minha circunferência. Bem, vamos lá, que eu tenho algumas coisas para falar com vocês, tá? Para você usar aí para sua anotação. Temos isso disponível também no nosso livro, né? Então vamos lá. Bem, o Czinho a gente usa para dizer que é o comprimento da nossa circunferência. Esse D ali, ó, que passa pelo centro da circunferência é chamado de diâmetro. É a reta ou a corda, né, que passa no centro da circunferência e vai de uma pontinha, de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Carol, tem outro cara também que a gente precisa saber. Tem o raio. O que é o raio? O raio, gente, é a metade do meu diâmetro. A gente vai ver no slide à frente para que eu vou usar o raio. O raio é a metade do meu diâmetro, tá? Do centro até a extremidade da circunferência, ok? Então, um diâmetro eu tenho ali dividido ao meio, eu tenho 2 raios, tranquilo? Bem, nós temos o formato da formulazinha de comprimento de circunferência, né? Para achar o π é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro dela. E sempre vai resultar no valor de π, tá? Em toda a circunferência que a gente pegar, tá bom? Nós temos essa fórmula e mais uma que nós veremos à frente, tranquilo? Bem, então para você, o π vai ser sempre usado envolvendo circunferências. Mais à frente, em anos mais próximos, vocês vão ver outras formas de uso para o π, mas até então você vai usá-lo para esses casos envolvendo círculo e circunferência, beleza? Bem, vamos para o nosso exemplo. Eu peço aqui, ó, calcule o comprimento de uma circunferência com 3 centímetros de raio. Carol,
Como eu calculo se eu não sei? Como, meu Deus, nem desenhou? O que é isso, mulher? Vamos lá. Bem, eu falo na questão para você considerar o π como aproximadamente, olha o sinalzinho lá, 3,14, tá bom? Então eu vou calcular com vocês. Qual a fórmula que você vai usar, Carol? Essa fórmula aqui. O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes a medida do seu raio. É só isso, Carol? Sim, 2π raios. Quer dizer, 2π raio. Aí você grava, né? Bem, o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio daquela circunferência. Então vamos colocar tudo no seu devido lugar comigo? Ó, 2 vezes, da minha fórmula, 3,14 é o valor do meu π e 3 é o valor do meu raio. E aí o que eu faço? O produto. Multiplico todo mundo e vai resultar em 18,84. Lembrando que eu repito a unidade de medida, que são os centímetros, né? Então, é uma unidade de perímetro. Lembrando que o comprimento, gente, é o perímetro da minha circunferência, tá? Então, eu uso unidade linear, tá? Não uso quadrado, centímetro cúbico, nada disso não. É unidade simples, tá? Então, eu tenho como resultado 18,4. Gente, nós faremos exercícios sobre isso nessa semana, veremos mais utilizações durante as nossas aulas para os números irracionais e para o π também, e nós vamos ver alguns casos de uso do comprimento da circunferência que estão presentes no nosso dia a dia, tá bom? Queridos, foi um prazer estar com vocês nessa aula, nos encontramos no encontro presencial ou no nosso encontro online. Um beijo e até a próxima!